Hoje queremos estudar Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Vamos falar sobre ofensas e maus tratos. Atos 12 é onde você vai colocar a fitinha da sua Bíblia. Sua Bíblia não tem uma fitinha? E aí, ou dedão também, pode ficar com o dedo lá. E nós vamos ler como uma introdução. Essa aqui vai ser uma introdução de Atos 12. Mateus, capítulo 10, versículos 16 até o 23, vamos ler o 24 também. Mateus 10, 16 até o 24, e essa vai ser uma introdução de Atos capítulo 2, uma vez que nós vamos falar de ofensas, maus tratos, para você não reclamar depois, né? Foi tudo combinado. Conhece o ditado, o combinado não sai caro? Já foi combinado. Eu não tenho que falar, por que eu estou sofrendo? Por que os meus familiares não me compreendem? Não dá para ser crente assim. Vou desistir de tudo. Mas o Senhor Jesus já advertiu que essas coisas iriam acontecer. Vamos ler então que Jesus falou, nos advertindo de que passaríamos por maus tratos. Mateus 10, 16 até 24. Dá para você ficar dormindo aí ou dá para você ler também? Cada um pode ler um versículo. Eis que vos envio como cordeiros ao meio do lobo. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até confundidos na presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E, quando vos entregarem, não cuideis nem como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vós será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do nosso Pai, a quem fala em nós. O irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Quando, porém, te perseguirem uma cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabarei de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. O circo não está acima do seu mestre, nem o cerco acima do seu Senhor. Então esse é um texto que nos fala do sofrimento que haveria por ser um discípulo de Cristo Jesus. E no versículo 28, nós ficamos com medo, né, de que pessoas possam fazer mal para nós por causa do Evangelho. Mas olha o que Jesus falou. 28, alguém pode ler? Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Então você não tem que ter medo dos perseguidores. Você teria que ter medo, caso você não fosse crente, você teria que ter medo de Jesus, de Deus, porque Ele pode não apenas matar, mas Ele pode lançar para o inferno. Então eu já não tenho mais medo de ir para o inferno, só me sobrou o medo dos que me maltratam. Então eu preciso
pensar que o Senhor Jesus já me deu provisão para isso, caso aconteça. E quando ele fala aqui, no versículo 22, aquele que perseverar até o fim será salvo, ele não está falando de salvação eterna, tá bom? Ele está falando de salvação física. Alguns crentes conseguirão chegar até o final das perseguições sem serem pegos ou sem serem mortos, porque eles perseveraram até o fim. Alguns conseguiram chegar até o fim. Isso vai ser bem evidente no período da tribulação. Nem todos os judeus vão morrer, por exemplo, que serão perseguidos. 2/3 vão ser assassinados, mas 1/3 da nação de Israel vai ficar viva, vai perseverar até o final em vida e aí será salva. Qual foi a última vez que você levou uma surra por causa do Evangelho? Qual foi a última vez que você foi preso por causa do Evangelho? E qual é a data que está marcada para sua execução por causa do Evangelho? Essas coisas estão tão longe da nossa cabeça, não é? Mas esse é o dia a dia de alguns crentes. E é o dia a dia de muitos crentes. Eu ouvi, inclusive, que há mais lugares de perseguição do que lugares de não perseguição. Então é uma realidade que é muito presente na vida de alguns crentes. Se você quiser passar por essa experiência, de repente, vai para o Oriente Médio. Vai para alguns lugares da África. Vai para as Filipinas, para a Indonésia, vai para a Ásia. E aí, da noite para o dia, você já está num ambiente em que tudo isso aqui pode acontecer com você. Então, essa realidade, ela está próxima a nós porque está muito próxima de irmãos em Cristo. Alguns missionários, por exemplo, eles estão em lugares de guerrilha. De uma hora para outra, pode acontecer o inevitável com eles. Na missão da qual faço parte, já houve cerca de 7 sequestros de uma só vez, 3 em outra vez, e já houve cerca de 3 mortes por guerrilheiros em sequestro, vizinhos de nós. Então é uma realidade que pode acontecer. Agora vamos voltar para o nosso texto, que é Atos capítulo 12, e vamos falar das ofensas. As ofensas que foram advertidas por Jesus. Acabamos de ler as advertências de Jesus. É como se ele falasse: olha, não vai dizer que eu não falei, tá? Eu falei. Nós, brasileiros, estamos muito mal acostumados. Mas se de repente explodisse uma perseguição e umas loucuras dessas começassem a acontecer, então nós nos lembraríamos. É verdade, Jesus falou isso. Sabe por que não acontece? Não é porque os países se converteram, é porque os países se cristianizaram. Estados Unidos, por exemplo, nunca vai acontecer isso. Nunca vai acontecer isso. No atual regime, tá? Se mudar o regime eu já não sei. Venezuela pode acontecer. Nicarágua pode acontecer. O Brasil, não sei. Se não tiver alguém intervindo, pode acontecer também. Uma loucura dessa só acontece em países ditatoriais. Você precisa ter um ambiente favorável para as perseguições. Quais são os ambientes favoráveis a uma perseguição? Um governo em que seja autoritário. Um governo em que não adianta fazer manifestação, não adianta votar contra ou a favor de certas situações.
Um governo precisa estar equipado com os seres malignos que não amem a Deus, que não respeitem os documentos magnos, ou seja, a Constituição, e que possa a revelia, ou seja, do jeito que eles quiserem, eles podem botar uma pessoa na prisão, podem processar outra pessoa. Se você tiver um ambiente favorável desse, eles podem te botar na cadeia. Eles podem inclusive falar que não é por motivo religioso. Eles falam que é porque você não varreu a calçada na segunda-feira. Mas eles podem te botar na cadeia. Porque governos ditatoriais, eles precisam sufocar a população, eles precisam tirar de você os direitos, precisa deixar você como que virando um mendigo pedindo esmola para o governo, não ter autonomia de idas e vindas, porque eles não precisam nem proibir de você ir para tal lugar, eles só tiram o seu dinheiro. Porque se você não tiver dinheiro, você não vai para lugar nenhum. Se um país chegar a um ponto desse, pode ser instaurada uma perseguição religiosa, mesmo sem o nome de perseguição religiosa. Então, meus irmãos, nós precisamos atentar para o fato de que, se estamos sentadinhos aqui, bonitinhos, ouvindo a palavra, cantando, sem problema nenhum, isso é privilégio. Isso não vem no pacote do Evangelho. Se vocês se reunirem como igreja, com crentes em Cristo Jesus, lerem a Bíblia, tudo será bonitinho na vida de vocês, porque Deus promete que um povo unido em Cristo Jesus, em torno da palavra, viverá pacificamente. Deus nunca prometeu isso. Mas Deus falou: orem pelas autoridades. Orem pelas autoridades. Para quê? Para que tenhamos uma vida mansa e tranquila. Irmãos, se nós deixarmos de ter uma vida mansa e tranquila, vai começar a pipocar coisas que a gente não quer. Então, orem pelas autoridades. E aqui tem um governo ditatorial, Atos capítulo 12. É ditatorial que está debaixo de outro governo ditatorial. É uma camada, duas camadas. A primeira camada é o Sinédrio. Pessoas, líderes da nação, 70 homens, líderes da nação, que estão dizendo o que pode e o que não pode fazer. E agora entrou o Evangelho. Eles já são opressores da população. E agora com o Evangelho, eles se tornam mais opressores. Eles podem fazer quase tudo. Em cima deles tem um Supremo, que é Roma. Roma diz: controle o seu povo. Não deixe as coisas descambarem. Então, ao perseguir os cristãos, é uma perseguição política também. Por quê? Eles têm que sufocar qualquer movimento que seja pensante demais. E se tem um povo que é pensante, é o crente. O crente está sempre criticando a sociedade. Nós não estamos sempre criticando a sociedade? Se você não está criticando a sociedade, você não está de acordo com esse livro. Então, o Sinédrio tinha que manter todo mundo de boca calada. Obedece e pronto. Mas aí vem os cristãos e começam a crescer. Numa tacada só, numa pregação, 2.000, 3.000 convertidos. Aí começa a enfervecer aquele local, Jerusalém. Nós precisamos sufocar isso. Então, é uma perseguição religiosa, mas que também é uma perseguição política. E esse é o ambiente em que os primeiros cristãos estão. E as ofensas que vêm começam a se cumprir na igreja.
Jesus já tinha falado, né? Agora começa a se cumprir. O que acontece? A morte de Tiago. Fica tranquilo, Tiago. É outro Tiago, tá? A morte de Tiago e a prisão de Pedro. Começa assim. Depois vem a libertação de Pedro e a alegria da igreja. E depois vem a morte de Herodes, o perseguidor. E o trio de evangelistas. Qual é o trio de evangelistas de Atos? Paulo, Barnabé, Silas é um acompanhante também, né? Mas João Marcos. Vamos começar com a morte de Tiago e a prisão de Pedro. Vamos falar de maus tratos. Os maus tratos começaram com a prisão de alguns da igreja. Versículo 1, alguém pode ler? Então, naquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Então, Herodes, não é o Herodes que matou os infantes, tá? Ele era o Herodes Agripa I. Ele é o neto daquele lá. Então, a família é tudo meio encrenqueira. Então, o neto daquele que mandou matar as criancinhas. O Agripa I. O Agripa I, o Herodes, ele manda prender alguns da igreja. Por que não todos? Não tem lugar nas cadeias? Talvez, mas você só prende alguns para servir de exemplo. Você só prende alguns para que os outros temam e abafem. Mas se tem uma coisa que acontece com o evangelho, é o contrário. Você prende um, vem dois que se convertem por causa da prisão daquele um. Como alguém disse, derrame o sangue dos crentes no chão e ali brota sementes para o evangelho. Sempre foi assim. E ele manda prender alguns. Começa então aquilo que Jesus falou. Nós falamos, o dirigente falou hoje de tempo, né? Esse é o tempo, Wesley. Esse é o tempo de prisão. Esse é o tempo de perseguição. Jesus falou que viria esse tempo e chegou. E nesse tempo prenderam alguns para os maltratar, com o objetivo, claro, de abafar o movimento. No versículo 2, os maus tratos continuaram com o assassinato do querido Tiago. Tiago sempre estava na montanha, no barquinho, Pedro, Tiago e João. Tiago era o irmão de João. Tinha outro Tiago que não era crente na época do ministério de Jesus na terra, mas ele se converteu. E ele se tornou presidente da igreja da Judéia. E que escreveu a carta com o nome dele também, Tiago. Então havia dois Tiagos, tá? Um é chamado Tiago Menor. Esse aqui é o Tiago, irmão de João. O querido, o primeiro apóstolo a ser assassinado. Talvez quase todos os apóstolos foram assassinados, mas esse foi o primeiro. Alguém diz, mas não teve o Estevão? E a gente responde o quê? Estevão não era apóstolo, ele era um servidor, um diácono. Mas não chegou tão perto assim a perseguição. Agora chega. Chegou perto dos apóstolos. Versículo 2. Fazendo passar a fio de espada, Tiago, irmão de João. Isso, então foi o primeiro apóstolo a ser morto, não é? Parece muito distante a perseguição. E como eu falei, nós talvez ainda não precisamos nos preocupar. Mas tem lugares que eles já estão preocupados há muito tempo, porque o governo descambou. Quando um governo descamba, essas perseguições, elas ficam com sinal verde. Irmãos, o mundo nos odeia. Só que por causa das restrições de sociedades desenvolvidas, eles não nos matam. Tá bom? Se eles pudessem, eles nos matariam. Mas eles não podem. Porque ainda temos governos mais ou menos decentes. Decaia um governo,
e você começa a ver crente na prisão. Sempre é assim. A gente começa a voltar à idade da pedra. Começa a voltar àqueles lugares sem lei. E isso já vem acontecendo em vários lugares. Você faz uma pequena pesquisa, tá bom? Uma pequena pesquisa no site Missão Portas Abertas. Pesquisa lá no Google, daí você vai cair lá no site e logo de cara você já vai ver o ranking. O que é ranking? É uma fila, uma fileira. O ranking dos lugares mais perigosos para se viver como cristãos. Você vai ficar admirado de países em que é perigoso ser o que você é aqui em Jacutinga. Se você estivesse nesses países, você não estaria assim como você está hoje. Você estaria escondidinho, lendo a Bíblia escondido, se reunindo com 3, 4 irmãos para orar, escondido, porque senão você estaria numa cadeia, talvez até torturado, talvez morto. Então, quando você vê aqueles rankings, você fala, não é possível. Esse país aqui, sim, esse país que você acha bonitinho, todos esses países no ranking é porque são países que foram perdendo a sua civilização, a sua cristianização, foram perdendo a vergonha na cara, foram se esfacelando na economia, foram se esfacelando no sistema judiciário. Nós temos vizinhos do nosso país que já estão assim, tá? Então você ore pelas autoridades. Então esse foi o versículo 2. Passou ao fio da espada Tiago, irmão de João. Não bastou prender alguns, matou o apóstolo. Versículo 3, os maus tratos prosseguiram com a prisão de Pedro, que é outro apóstolo. Versículo 3. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Agora prenderam Pedro. Por que eles prenderam a Pedro? Eu queria que os irmãos dessem uma olhadinha superficial nesse versículo e vejam qual ambiente se tornou favorável a prender Pedro. Pedro era um líder, tudo bem. Mas por que eles não prenderam antes? Por que agora eles prenderam? Dá uma olhadinha no versículo. Os judeus gostaram. Isso. O bicho papão de governos são assim. Você vai fechar a porta na cara do governo. O que ele faz? Ele coloca o bico do sapato na porta. Fica uma frestinha. Aí ele vai forçando. Se você não der um chutão na porta e trancar para fora, o que ele faz? Ele já bota o pé todo dentro ali. Se você não der um chutão na canela dele para ele recuar, o que acontece? Ele entra dentro da sua sala. O bicho papão do governo é assim. Do governo autoritário, tá? Porque o governo que não é autoritário, ele aperta a campainha. Mas o governo autoritário, ele bota o pezão dentro da sua sala. E por que eles vão fazendo isso? Por que eles vão fazendo isso? Porque tem gente que está apoiando. Porque tem gente que está aplaudindo. Então foi agradável aos judeus. O povo, aqueles líderes, todo mundo estava achando, opa, prendeu os cristãos? Até que enfim, não aguentava mais esses cristãos. Aí o governo, vendo que eles têm o apoio dessa fatia da população, eles vão colocando o pezão ali. E logo eles estão dentro da sala. Porque eles prenderam alguns. Vamos aumentar a aposta? Vamos matar o apóstolo? Olha, eu acho que matar o apóstolo já é demais, né? Ah, não, vamos matar, vai. Herodes é doido mesmo? Matou o apóstolo. Os judeus gostaram.
Opa, dá para ir mais. Vamos prender o líder deles. Quem que é o líder deles? Pedro. É o líder, não é oficial, não foi registrado em ata, nada disso, mas Pedro é o líder. Todo mundo sabe que Pedro era o líder. Então vamos prender Pedro. Prenderam Pedro. E eles prenderam Pedro no dia da festa, da Páscoa. Vocês já sabem que tem aí uma tal de... como é que chama? Um agrado. A liderança fazia um agrado para o povo na Páscoa. Então eles prendiam pessoas importantes, eles soltavam pessoas importantes, trocavam um pelo outro, eles faziam uma politicagem lá na época da Páscoa. E os pães asmos é naquela semana. Então eles prenderam Pedro. Então esses maus tratos, eles começaram e eles continuaram e eles prosseguiram. Isso acontece, irmãos. Isso acontece. Ore pelo seu governo. Ore pelo seu governo. Eu não sou muito de política, eu não sou muito de me envolver nesse assunto. Não estou pedindo para você se envolver no assunto. Não é para levantar plaquinha em nenhuma esquina, não. Para você orar pelo seu governo. Tem um presidente, esse presidente tem um nome, ore por ele. Tem um Supremo Tribunal Federal que cuida de muitas coisas no país, se não tudo, né? Ore por esses homens, ore pelo prefeito da sua cidade, tem um nome, ore pela Câmara dos Vereadores da sua cidade. Você não precisa levantar placa nenhuma, você só precisa orar. E se nós juntarmos, Deus faz uma obra. Deus faz uma obra. Sabe qual a obra que eu anseio ultimamente? É conseguir chegar até o arrebatamento, até o fim da minha vida, sem perseguição nesse país. Já está ótimo. Eu já vi crente falando, não, nós temos que orar por perseguição. Vá de retro! Orar por perseguição? Eu nunca vi isso. Você tem que orar para não ter perseguição. Eu quero que os meus filhos, minhas netas, tá? Minhas netas ainda tenham, se o Senhor não voltar, ainda tenham ambientes como esse, para reunir, que sejam missionárias ou não, mas que sejam bons crentes, que tenham uma vida mansa e tranquila, que ainda esteja no ranking, que eles só saibam o que é perseguição olhando o site da Missão Portas Abertas. É isso que nós queremos, mas nós temos que orar pelo governo. É pelo governo que nós temos que orar. Então os maus tratos prosseguiram com a prisão de Pedro. Versículo 4. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada um, para guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então, ele foi preso como um criminoso de alta periculosidade, porque ele foi preso por uma quaterna, eu não sei, esqueci o nome, mas 4 vezes 4, 16 soldados. 16 soldados. Ninguém era preso por 16 soldados. Tinha que ser uma pessoa de alta periculosidade. E assim que eles viam Pedro. Então, eles não precisavam disso. Eles sabiam que um só era suficiente. Mas eles fizeram isso para sair na capa da revista. Eles fizeram isso para sair nos noticiários, na internet. É claro que eu estou brincando, né? Mas eles fizeram isso para causar mesmo. Para causar volume. Para trazer uma comoção nacional de que o governo, os juízes da nossa cidade estão fazendo alguma coisa. Eles estão prendendo os cristãos e prendendo um homem tão perigoso quanto Pedro. Com 16 soldados, olha só. Mas tinha uma questão política aí. Qual é a questão política que vocês veem no versículo 4?
Depois da Páscoa nós vamos apresentar Pedro para o povo. Vocês lembram de um caso parecido lá atrás? Qual era? Jesus e Barrabás. Apresentaram os dois lá. Querem que eu solte quem? Aquela coisa, né? Toda pomposa, né? E esse, crucifica-o! Eles querem fazer o mesmo jogo político com Pedro. Irmãos, não importa. Se o governo esfarelar economicamente, politicamente, se o governo esfarelar, eles começam a fazer essas coisas. Eles botam o pezão e entram dentro da sua sala e sujam o seu tapete. Eles fazem isso. E eles fazem isso porque há pessoas apoiando por trás. E hoje as pessoas são boazinhas conosco. Mas se dá uma comoção nacional contra os cristãos, os evangélicos, eles inventam qualquer coisa. Porque você não varreu a calçada na segunda-feira de manhã. Então você vai preso. Mas é claro que você vai preso é por outro motivo. Eles inventam qualquer coisa. E assim Pedro é preso, serviu de espetáculo político, chantagem e com o apoio da população. Jesus já tinha falado, é assim que vai acontecer. E Jesus, ele pede para nós orarmos. Então eu estou falando para os irmãos, eu estou tentando dramatizar aqui, exageradamente, né? Uma situação que talvez vocês falem, o pastor tá viajando. Eu estou tentando dramatizar para trazer para nós um ambiente que nós não vivemos. Então o que nós podemos fazer hoje, já que nós não vivemos isso? Orar e continuar orando pelas autoridades. Um governo se desmoronar politicamente, judicialmente, é da noite para o dia. Porque você não sabe o que acontece nesses bastidores. Você não sabe os planos que pessoas más vão arquitetando. Por isso, ore. Talvez esse país já não entrou num farelo só por causa da oração de crentes. O Senhor governa céu e terra. Nós sabemos disso, mas nós precisamos orar, porque o Deus faz coisas impossíveis, como nós vamos ver nesse texto mesmo. Nós vamos ver como Deus faz coisas que parecem e que são, na verdade, para nós impossíveis. Os maus tratos, eles eram combatidos por meio da oração, e é por meio da oração que nós vencemos aquele pezão que quer empurrar a nossa porta. É pela oração que nós fazemos isso. Irmãos, é bobagem passeata, é bobagem levantar placa. Essas coisas nós não somos incentivados a fazer. Nós temos que orar. É bobagem confiar em político que está no Congresso. É bobagem. Você já viu o que é? É bobagem pensar em votar em crente porque é crente. Tudo bobagem isso aí. A única coisa certa é orar. A igreja precisa orar. Versículo 5, obrigado. Pode ler alguém? Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. A igreja não foi lá com um monte de placa reivindicar nada. A igreja não contratou algum orador. A igreja não fez um lobby. A igreja não chamou um político de renome. A igreja não elegeu ninguém para ser o porta-voz. Não. A igreja ficou trancadinha orando. Vamos orar porque o nosso irmão Pedro está preso. Junto com ele tem mais uma dúzia de crentes estão presos. O nosso irmão Tiago foi morto. Vamos orar, porque a perseguição está nos alcançando feio.
Vamos orar. Irmãos, orem, orem. 1 Timóteo capítulo 2 diz para nós orarmos por reis, por governadores, por pessoas investidas de autoridade, para que tenhamos uma vida mansa e tranquila, porque isto é bom e aceitável diante de Deus. Orar, nós temos que orar. Tá bom? Mas esse não é o meu político que eu votei, esse não é a pessoa que eu tenho confiança. Não importa, você não deveria ter confiança em nenhum político. Nenhum político. Você deveria orar ao Senhor. Deus usa Ciro, se Ele quiser. Ciro, rei da Pérsia, nem crente era, mas ele apoiou tanto o povo de Deus que deu a libertação, deu pedágio, deu madeiras, deu segurança, deu dinheiro para eles reconstruírem os muros. Então Deus pode mexer. Ciro é o meu político favorito. Você não tem que confiar em Ciro, você tem que confiar em Deus. A igreja precisa orar. E Pedro estava lá, trancadinho no cárcere, mas havia oração incessante. A igreja estava orando a favor dele. Claro que estava orando a favor dos outros também, mas Pedro é o líder, né? Então, versículo 6, os maus tratos não podiam impedir a ação de Deus. E quando Herodes estava para fazer, nessa mesma noite, comparecendo, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias. Os guardas diante da porta guardavam o prisioneiro. Você imagina, Herodes, estava igual uma criança, não conseguia nem dormir. Eu vou apresentar Pedro para todo mundo. O Nero vai me dar um presente até. Nero era quem? Era o imperador. Nero vai ficar tão contente que eu estou mantendo a paz aqui, sufocando os cristãos, apresentando Pedro para todo mundo. Quem sabe ele estava pensando, vou apresentar um outro sedioso, um criminoso, aí vou fazer uma barganha lá, uma troca, igual fizeram com Barrabás e Jesus, como Pilatos fez. Herodes está todo empolgado, né? Ele estava para apresentar naquela noite Pedro. Estava para apresentá-lo no dia seguinte, né? E naquela mesma noite Pedro estava dormindo entre os soldados. Pedro dormindo entre os soldados. Bom, ele dormiu no Getsemane também, né? Pedro dormia, e aqui ele estava dormindo porque ele não estava com a ansiedade a todo vapor. A ansiedade dele estava controlada. Ele estava dormindo. Eu acredito que ele conseguiu dormir porque a igreja estava orando por ele. Vocês não acreditam assim? Enquanto a igreja orava, ele se tranquilizava e ele dormia. Porque ele ia precisar de forças para o que ia acontecer logo depois. Então ele precisava dormir e Deus trouxe esse sono para ele. E ele estava lá, acorrentado. Já viram figuras, né? De sentinelas acorrentados junto com o prisioneiro. Havia algumas regras entre os soldados, tá? Nos soldados romanos eu sei como funcionava, né? Porque há registro histórico. Com os soldados dos judeus eu não sei como era, mas Herodes representava, embora ele era o rei da Judéia, é um título falso, né? Mas era o rei da Judéia, mas ele não era judeu. Ele era contra os judeus. Ele era alto funcionário de Roma. Então essa prisão é uma prisão de Roma. Como funcionava a prisão de Roma? Ela funcionava da seguinte maneira: os soldados que estão tendo um prisioneiro sob custódia, ou seja, está prisioneiro no meu turno, se ele fugir no meu turno, eu pago com a minha própria vida. Depende, né? Depende se ele era muito perigoso, criminoso, ele tinha que pagar com a própria vida. E aqui Pedro era perigoso, né?
para eles. Então, caso Pedro escapasse dessa prisão, as sentinelas tinham que pagar com a própria vida. Então havia ali uma dedicação para manter aquele homem bem preso. E a igreja orava, Pedro dormia e as sentinelas guardavam o cárcere. Todas as situações aqui são neutras. A igreja orando não faz diferença nenhuma. Talvez você pode pensar, ou eles pensavam. Por quê? Pedro está muito bem guardado. Pedro está muito bem guardado, ninguém vai roubar Pedro daqui. Então essas orações aí são só mesmo para cumprir a função que a igreja tem de orar. Não pense assim. A oração da igreja tem muito poder. A oração da igreja faz coisas que são impossíveis aos homens. Versículo 7. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na guarda, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Glória a Deus. Isso não aconteceu por acaso. Isso aqui aconteceu porque a igreja estava orando. Veio um anjo do Senhor. Para aqueles que são mais teólogos, saibam, a expressão o anjo do Senhor no Antigo Testamento, ela se refere a Jesus pré-encarnado. Antes de Jesus ganhar um corpo aqui na terra, ele se apresentava no Antigo Testamento como o anjo do Senhor. As sociedades bíblicas colocam com letra maiúscula. Agora, um anjo do Senhor já não é Jesus, tá? Depois que Jesus foi encarnado, ganhou um corpo, nunca mais apareceu o anjo do Senhor. Não é Jesus aqui não, é um anjo de Deus, tá? Então o anjo do Senhor vem, tem um brilho, parece que onde tem anjo tem brilho, né? E ele ilumina a prisão, que era uma prisão bem tosca, bem escura também. Ele toca do lado. A expressão grega ele esmurra. Ele esmurra. Aqui só falou, ele tocou. É tipo tocar do lado. Por que esmurrar? Porque o sono de Pedro era pesado aqui. Ele estava dormindo mesmo. O anjo teve que dar uma sacudidela nele. Teve que dar um tranco em Pedro. E aí Pedro desperta, né? Se tivesse uma espada na mão, você já sabia que ia acontecer, né? Que era Pedro. Ele desperta e o anjo fala: levanta-te, vai, rápido, rápido, levanta. E aí naquele momento as cadeias caem da mão dele. A igreja estava orando. Jesus falou que iriam acontecer prisões. Jesus falou: não se preocupem com o que vocês vão falar, Deus dará as palavras. O que Jesus não falou, não sei se eu estou enganado, Jesus não falou que ia ter libertação. Ele falou que aquele que perseverar até o fim será salvo. Algumas pessoas não vão morrer. Mas ele não falou propriamente: vocês serão libertados, fiquem tranquilos. Não. Pedro foi libertado. Agora eu queria chamar a atenção de um exemplo e outro exemplo totalmente diferente um do outro, mas Deus estava na situação. Dentro desse texto, vocês podem me falar? Quando abriram as portas da prisão, mas eles não foram embora, eles permaneceram lá? Poderia ser uma coisa, mas não é essa que eu estava pensando. Não acordaram. Hã? Os soldados não acordaram. Poderia ser essa coisa, mas não é isso que eu estou pensando. Uma situação... Olha, o Tiago é obrigado a responder essa pergunta. Duas situações, uma muito diferente da outra, com resultados diferentes, mas Deus estava naquela situação. Isso. Parece que alguém deu uma dica para vocês. Tiago foi morto e Pedro foi solto. Cadê a doutrina da prosperidade? Não tem explicação. Cadê a doutrina que crente não sofre? Não tem explicação.
Então, para Tiago deu ruim, como se fala, né? E para Pedro deu bom. Não, você não tem que ver a vida dessa maneira. A mão de Deus estava nos propósitos de Deus para a igreja. Tiago foi morto, Pedro não foi morto. Os dois andavam com o Senhor. Hã? Os dois estavam andando com o Senhor. Os dois andavam com o Senhor. Paulo curou pessoas. Paulo deixou Trófimo doente na ilha de Mileto. Como é que você explica uma coisa dessa? Abraão teve muitos bens, Jacó, Isaac, Jó perdeu tudo. Como é que você explica isso? A saúde de Jó foi pro brejo, tudo deu ruim na vida de Jó. Como é que você explica isso? Mas depois ele ganhou tudo em dobro. Então, meus irmãos, nós não podemos ficar fazendo formulazinhas baratas, tá? As pessoas estão dando fórmulas para os crentes. Faz isso que vai acontecer isso. Não. É diferente de uma pessoa para outra. Então, não pense em você, tá? Pense em você nesse sentido. Deus tem um plano para a minha vida, eu não sei qual é. Talvez você pense assim, por que aquele irmão lá não tem doença nenhuma? Eu sou assim, cheio de doença, eu tenho doença muito importante na minha vida. Por que isso? Não sei. Você tem que prestar atenção na sua vida diante de Deus. O Pedro era um que questionou a Jesus, né? Porque Jesus falou, Pedro, você vai ser morto, tá? Você vai ser morto, pessoas vão te pegar, em outras palavras, vão te prender e vão te matar. Aí Pedro, ele fala, e quanto a esse aqui, João? Jesus fala, não é da sua conta, Pedro. Se eu quiser que ele fique vivo até eu voltar, isso é problema meu. Pense em você. Então acho que Pedro aprendeu bem a lição, né? Por que Tiago foi morto e Pedro não foi morto? Será que Tiago era melhor que Pedro? Irmãos, não fiquem fazendo perguntas assim que vocês vão ficar malucos. Por que eu tenho essa doença e outra pessoa não tem? Né? Por que um nunca colocou um cigarro na boca e tem uma saúde precária, e o outro fumou igual uma chaminé até o final, parecia que tinha saúde? Não se preocupe com essas coisas. Olhe para Deus. O que Ele tem para você é o que Ele tem para você. E o Senhor vai te dar graça. A minha graça te basta. É o que o Senhor fala, não é? O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Pedro está liberto. Mais ou menos liberto. Uma coisa é as cadeias caírem. Outra coisa é você estar na rua. Versículo 8. Disse-lhe o anjo, cinge-te de calça sandália. E ele assim fez. Disse-lhe mais, põe a capa, segue. Então o anjo está cheio de ordem aqui, né? Amarra aí o cinto, porque você vai se movimentar, vai correr, é túnica, tá? Amarra aí o cinto, calça sandálias e vambora. Vambora. Coloca a capa, que tá frio lá fora. Só faltou falar escova os dentes, né? Escova os dentes. Escova os dentes e vamos. Então Pedro está quase liberto. Mas sob a palavra do Senhor já está garantida a liberdade dele. Versículo 9. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Pedro talvez fala, há 2 capítulos atrás, né, ele teve uma visão, fala, esse negócio está ficando meio normal para mim. Acho que é uma visão. Acho que eu estou dormindo, estava dormindo muito pesado, estou sonhando que eu estou sendo liberto da prisão. Então Deus está comandando a libertação de Pedro. E Pedro, ele não sabia se estava sendo real ou se era uma visão, mas Deus estava dirigindo tudo. Meus irmãos, o Senhor Jesus advertiu
que haveria perseguição e essa perseguição começou. Eu desafio a qualquer pessoa aqui me falar que tem um país que seja decente. O que é país decente? É que a economia está indo tudo bem, que não há injustiças assim berrantes no sistema judiciário, que a moeda do país está mais ou menos controlada. Eu desafio a qualquer um mostrar um país que seja assim e que tenha perseguição. Peraí, você vai falar que é a China, né? Não, a China é uma vidraça, tá, gente? A China, você vê o que eles querem mostrar para você. Coreia do Norte, você nem vê Coreia do Norte, nem sabe. Você só sabe que existe aquele país porque você ouviu falar, você nem sabe se existe realmente, mas existe, tá? Mas não existem países normais, dentro de uma normalidade que você já sabe qual é, política, econômica, tal, que tenha perseguição religiosa. Não existe isso. Então, ore pelo seu país. Mas eu vou orar pela economia. Não tem problema, você pode orar pelo que você quiser. Um país estando de pé, esse país não tem perseguição religiosa. Quando o país começa a desmoronar, aí você vai começar a ver alguns abusos, tá? Então orem por isso. A igreja não fazia passeata, piquete, não nomeava políticos, a igreja não fazia amizade com políticos, não, a igreja só orava. É isso que a igreja tem que fazer. Eu senti no coração de falar de oração porque às vezes a gente esquece, né? A gente começa a esquecer de orar pelas autoridades, principalmente politizados como nós estamos. Eu vou orar se for o meu candidato. Se for o outro candidato, eu não vou orar, não. Ore por todos, pela conversão de todos. Não confie em nenhum deles, tá bom? Eles estão com o bico do sapato na porta da sua sala. Ore por essa situação. Deus abençoe. Vamos orar. Deus, agradecemos pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem mostrado através do Teu Filho Jesus que haveria abusos de autoridade e opressões. Isso começou a acontecer na igreja, tem continuado, nunca parou, mas nós aqui no Brasil, nós nos esquecemos que isso pode acontecer. Nós pedimos a Deus a Tua misericórdia para o nosso país, para o nosso presidente, para os juízes que acompanham esse país, para o prefeito da nossa cidade, Câmara. Nós pedimos por esses políticos, para que eles se convertam ao Senhor Jesus, mas para que eles não interfiram na nossa fé, nas nossas reuniões, na nossa prática como crentes para evangelizar. Nós pedimos a Tua ajuda para isso. Nós já vemos, ó Pai, algumas proibições no nosso país, em lugares que quase ninguém conhece, entre os indígenas. Nós pedimos a Deus que reabra os trabalhos que o governo fechou. Nós pedimos a Deus pelos nossos missionários, dando proteção para eles e dando tudo o que eles necessitam para realizar a Tua obra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.